Após vermos as funções matemáticas, agora nós vamos trabalhar com a função si e depois com a função conto.si. Estamos trabalhando nesse momento com o modelo, com o exemplo do banco de dados a partir de questionário. Foi aplicado um questionário com alguns alunos, as respostas foram tabuladas, o questionário que eu utilizei foi esse, elaborado em sala, atribuí um número para cada uma das respostas, posteriormente elaborei um banco de dados que vai me permitir avaliar como os dados se comportam. Uma informação importante aqui já trata-se dos valores de média, dos desvios padrões e do valor máximo e mínimo de cada uma das variáveis. No momento de fazer um julgamento, eu utilizo todas as informações que eu puder para tentar ter a melhor conclusão sobre o comportamento desses valores. Agora eu preciso criar uma nova coluna que vai ser sexo categorizado. Então agora eu preciso criar uma nova coluna que vai ter o nome de sexo categorizado. Como não passou, é somente eu ajustar. Como aqui, ó, passou, ficou bem deslocado para fora, então eu vou ajustar. Salve exceções quando você dá 2 cliques. E aí ele ajusta automaticamente, que é bem mais conveniente, bem mais fácil. Eu vou classificar inicialmente a variável sexo. Então, eu sei que a classificação de sexo no meu questionário, eu sei que no meu questionário 1 é masculino. Essa informação vai ser utilizada aqui, nesse momento. Como é que eu posso estar fazendo isso? Eu preciso pensar de uma forma lógica. Então, agora eu vou fazer a categorização do sexo. A variável sexo já está aqui registrada com o número 1 e o número 2, onde o número 1 é o masculino e o número 2 é o feminino. Para isso, eu posso estar utilizando aqui a função si. Então, como funciona a função si? Vamos ver no nosso documento. Aqui tem uma explicação sobre a função si, já foi passada essas informações em sala, todos copiaram, mas eu vou deixar também disponível lá no site Estatística Stata. Só para lembrá-los, eu vou deixar esse mesmo documento lá para vocês. Bom, a função si, então, trabalha da seguinte forma. Se uma determinada célula de referência, a partir de um determinado critério lógico em relação a um determinado referencial, é verdadeiro, então eu quero um resultado verdadeiro. Caso não, eu quero um resultado falso. Mas podemos pensar também da seguinte forma. Se uma determinada célula atende a um critério, então vai ser uma resposta. Caso não, outra resposta. Então a gente vê que o primeiro ponto e vírgula significa então, o segundo ponto e vírgula significa caso não. Então, voltando para o nosso Excel, aqui eu tenho que 1 será classificado como masculino e 2 será classificado como feminino. Então aqui eu vou digitar desta forma. Igual se. Igual se. Quem eu vou referenciar? A célula que tem a informação que será testada. Se B2 for igual a 1, então, abre duplas aspas, não, lembra que não é aspas, é shift aspas, para poder selecionar duplas aspas. Vai ser classificado como masculino. Fecha duplas aspas. Caso não, ou seja, discordando a essa condição, eu quero que seja classificado como feminino. Fecho e fecho. Dessa forma, eu vou ter uma função que, quando o B2 estiver digitado 1, ele vai considerar que isto é masculino. Quando não for 1, ou seja, não é masculino, só pode ser feminino. Essa situação é quando nós temos 2 critérios. A gente viu que dá para fazer um auto-preenchimento, ou a replicação desse padrão. Se eu segurar aqui no canto inferior direito dessa célula e arrastar para baixo, ele vai replicar esse preenchimento que foi feito. Então, ele vai responder que quem tem 1 na linha que eu estou selecionando essa função
vai ser masculino. Quem não for 1 vai ser feminino. Muito bem. Então, eu tenho uma função em que, nas linhas em que o sexo do participante registrado foi 1, vai ser masculino. Onde for 2, vai ser feminino. Essa é a função si mais simples. Vamos trabalhar com a função si um pouco mais complicada agora. Vamos considerar que a quantidade de refeições também terá uma classificação. Vamos colocar aqui embaixo, só para fins de treino, para que a gente tenha uma visualização. Olha o que eu estou me referindo. Vou considerar que, em relação à quantidade de refeições, eu vou considerar que quem tem 3 refeições, ou melhor, até 3 refeições, eu vou considerar que vai ser a categoria até 3. Quem tem 4 refeições, eu vou considerar que vai ser da categoria aproximadamente 4. E quem come mais de 4 vezes, ou seja, pelo menos 5 refeições, eu vou chamar da categoria pelo menos 5. Claro que essas categorias que eu estou criando aqui são mais para propósito de testes. Só para estar exercitando. Deveriam ter uma discussão mais criteriosa para selecionar, para determinar como essas categorias seriam então compostas, formadas. A ideia da função si, de quando eu tenho mais de 2 critérios, é que eu vou criar um critério extremo, um critério do outro extremo, e aquilo que não concorda com nenhum desses 2 critérios será o critério central. Então, se a gente voltar para a nossa explicação aqui da função si, vai ter um exemplo aqui, onde se A1 for menor que uma determinada célula, então sim. Caso não, se A1, que é aquela mesma célula, for maior ou igual, ou seja, aqui é o menor, aqui é o maior igual, é um outro extremo, então a resposta vai ser não. Mas se ele não for maior ou igual, e se não for menor, o que estiver no meio vai ser chamado de talvez. Vamos ver na prática? Então, na minha função aqui, eu vou atribuir o seguinte nome. Vamos trabalhar com a função que nós vamos classificar agora para a variável, como já foi mencionado aqui também, com a variável até 3 refeições, 4 refeições, pelo menos 5 refeições. Então, refeições, categorias, ok? Ou categorização, para ficar igual, categorização. Quando eu vier aqui agora para preencher, eu vou colocar igual, vamos dar um... Lembrando que vamos logo ver onde essa informação está. A informação sobre a quantidade de refeições está localizada na célula D2. Então, é essa que eu vou estar identificando aqui durante o meu preenchimento, durante a composição da minha função. Então, dando um zoom. Então, eu tenho igual, se, qual é mesmo a minha célula? Ó, refeições D2. Então, se D2, qual foi mesmo o meu critério? É só eu vir aqui no documento de texto. Opa, desculpa. Então, aqui estão meus critérios. Até 3 refeições vai ser quando tiver lá preenchido com o número 3 ou menor. Até aproximadamente 4 vai ser quando tiver apenas o valor 4. E pelo menos 5 quando tiver pelo menos lá o número 5. Então, voltando para a minha planilha, eu vou começar a fazer meu preenchimento. E a minha célula de referência, opa, não é D1, é D2. Então, olha agora como é que eu vou fazer. Se D2 menor que 4, ou seja, menor que 4, inclui o valor 3. Mas o 4 não vai entrar. Eu poderia pensar assim também, ó, eu sei que o valor 2 não existe. Eu poderia botar igual a 3. Ou ainda eu poderia fazer menor igual a 3. Então,
o preenchimento que será ali colocado será até 3, ponto e vírgula. Só que agora, ao invés de eu entrar com o caso não, eu vou entrar com um novo se. Se a mesma célula D2 maior ou igual a 7, desculpa, se D2 maior ou igual a 5, então, abre aspas, pelo menos 5, fecha aspas. Caso não, ou seja, quem não é menor que 3, menor ou igual a 3, e quem não é maior ou igual a 5, vai ser igual à classificação aproximadamente 4. Fecho, abre 2 parênteses, fecho 2 parênteses e dou um enter. Pronto, a minha função se foi então realizada, onde ela vai buscar a informação em D2 para julgar que, se menor do que 3, a classificação é até 3. Se maior ou igual a 5, então a classificação é pelo menos 5. Se não é menor que 3, menor ou igual a 3, se não é maior ou igual a 5, os valores que não atendem a esses dois critérios eu vou considerar como aproximadamente 4. Quando eu der o Enter, agora eu posso fazer o auto-preenchimento. Seleciono auto-preenchimento. Muito bem. Então, inicialmente, eu tenho aqui esse processo. Vamos supor que eu quero fazer... Vamos supor que eu quero aqui embaixo a quantidade de pessoas classificadas como masculino e a quantidade de pessoas classificadas como feminino. Então, eu vou escrever aqui, ó, masculino, feminino. Vou dar um zoom. Então, olha o que eu tenho. Masculino, feminino. E a função que eu uso para contar quantos estão preenchidos com um determinado critério, que no caso vai ser uma palavra, é a função conto.se. Igual, conto.se, abre parênteses. Qual o intervalo? Gente, é importante ler o que sai no meu computador quando eu estou digitando as funções. Ele já está me dando a dica. Ó. Qual é o intervalo? Eu seleciono o intervalo que eu quero, ponto e vírgula, procure o quê? E aqui eu tenho que escrever exatamente igual como está escrito lá nas respostas. Abro duplas aspas, masculino, duplas aspas, fecha. Então ele me diz que tem 7 pessoas classificadas como masculino. O próximo, igual, e eu faço a mesma função, conto e ponto se, abre parênteses, um intervalo das células que serão julgadas. Então eu venho aqui, seleciono, ponto e vírgula. Caso sim para essa situação, eu vou querer, ou melhor, caso sim não, desculpa. Nesse intervalo, ele vai procurar a resposta, entre aspas, do mesmo jeito, ó, feminino, fecha aspas, fecha. Ele achou. Se eu tivesse escrito feminina, ele não acharia nenhuma, porque não tem ninguém preenchendo com o nome feminina. Tem com o nome... Tem com o nome feminino. Então, agora sim ele me deu a contagem do que eu estou fazendo. Então, essa inicialmente seria a nossa função conto e ponto se. Nesse meu banco aqui, essa linha, essa coluna ficou desnecessária, então eu vou retirá-la. Vou querer que fique tudo em negrito, seleciono tudo, vou em negrito. Quero essa área de uma outra cor. Às vezes eu preciso para poder dar um destaque dentro da minha planilha, então eu seleciono as células, venho aqui em cima, coloco com a cor que eu acho que seja interessante, vou colocar esse claro, e eu sempre, constantemente salvando. No próximo passo, nós vamos ver agora um exemplo, em não mais banco de dados, mas como seria uma planilha de notas de um professor.